Olá, amigos e amigas SAMUzeiros e apaixonados pela emergência. Meu nome é Gustavo, sou médico intervencionista do SAMU Cirzurgia Oeste e instrutor do Núcleo de Educação Permanente. Hoje vamos falar um pouco sobre o acesso venoso central dentro do atendimento pré-hospitalar, o nosso famoso APH. E aí, pessoal? Tenho um paciente que eu preciso puncionar um acesso. Devo puncionar um acesso venoso central? Não devo? Se devo puncionar um acesso central, como vou fazer? Qual sítio escolher? Devo usar ultrassom? São esses assuntos que vamos discutir na nossa videoaula de hoje. A primeira etapa para um evento bem-sucedido é termos um planejamento. Então vamos pensar e dividir em 5 passos, ok? Conhecer as nossas ferramentas, saber indicar e contraindicar, como fazer e entender que o domínio da anatomia do nosso paciente é fundamental para uma boa prática, uma boa realização do procedimento, conhecer as complicações e, obviamente, como evitá-las e como resolvê-las, e se tem ultrassom, devo utilizá-lo? O primeiro passo, então, é conhecer o nosso material. Então, trouxe aqui um catéter venoso central, tá? Como vocês podem ver, está vencido, né? Então, você não estou desperdiçando material. E aí, de cara, a gente já vê algumas coisas que para a gente analisar. Então, o primeiro é o calibre e o comprimento do catéter. Vamos agora ver o conteúdo do mesmo. Então, agora já analisamos, né, o comprimento do meu catéter, o diâmetro dele. Então, vamos abri-lo. Lembrar que esse é um procedimento que deve ser feito de maneira estéril. Estou abrindo aqui com luvas de procedimento para fins de demonstração. Então, a pessoa que for auxiliar, que for abrir, tem que abrir com todo o cuidado do mundo. O material é estéril e não deve ser aberto de maneira intempestiva, de maneira que ele se contamine. Então vamos lá, o que tem o nosso kit? Nós temos uma seringa de 5 ml, nós temos a nossa agulha de punção, né? É essa agulha aqui que nós vamos realizar a punção do acesso propriamente dito. O nosso famoso fio guia. O dilatador de pele, o catéter propriamente dito, nesse caso aqui vemos que é um catéter monolumen, e essas presilhas para fixar, auxiliar na fixação posterior depois que o catéter já tiver sido posicionado. Temos ainda até uma tampinha final. O segundo passo é saber indicar e contraindicar. Lembrando que estamos falando aqui de um contexto de atendimento pré-hospitalar, ou seja, estamos fora do hospital ou eventualmente num apoio, alguma transferência, tá? Então vamos indicar, estou indicando um acesso venoso central de curta permanência. Em quem que eu vou pensar? Um paciente que eu vou precisar administrar aminas vasoativas. Então, em vez de eu administrar uma norepinefrina em um vaso periférico, eu vou preferir fazer isso no acesso venoso central. Um paciente que está com dificuldade de acesso venoso, às vezes um paciente demasiado, às vezes um paciente obeso que está com dificuldade de puncionar um acesso, eu preciso ter uma veia disponível, então posso lançar mão do acesso venoso central para ele. E em pacientes com instabilidade hemodinâmica também, vai me auxiliar a disponibilidade desse tipo de acesso. Lembrando que, quando eu tiver um paciente dito chocado, que eu preciso fazer uma reanimação volêmica, infundir volume nele de maneira rápida e precisa, o acesso venoso central não é o melhor acesso para isso. Se lembrarmos das nossas aulas de ensino médio, da lei de Poiseuille, em que, quando temos a vazão de um líquido num tubo, em que quanto maior
raio desse dispositivo vai ser maior a vazão e inversamente proporcional. Quanto menor largura vai ser maior a vazão, então é preferível usar um Gelco 14, que vou infundir mais rápido do que, por exemplo, um acesso que tem 20 centímetros e é de calibre menor. E também tenho que saber contraindicar. Um paciente que tem uma infecção do sítio de punção não é um bom local para eu proceder o meu acesso. Uma queimadura local, e lembrar que eu tenho 3 sítios de punção. Se os 3 estiver queimado, não tem jeito. Se tiver que funcionar, funcionarei assim mesmo. Mas se dos 3 um não estiver, vou preferir o que não está, ok? Paciente que tem distorção anatômica, uma variação anatômica, um paciente não cooperativo, pensar até como não uma contraindicação, mas lembrar que eu posso às vezes sedar o paciente para fazer o procedimento. O paciente que tem uma coagulopatia, nem sempre eu vou saber isso ali no meu pré-hospitalar, mas é uma coisa que eu tenho que levar em consideração. E obviamente uma das maiores contraindicações é um profissional inexperiente, não preparado. E é um dos motivos da gente reforçar sempre que todo mundo tem que aprender e quem está lidando com vidas no SAMU tem que saber como fazer. E agora o nosso terceiro passo. Vamos falar primeiramente o que é comum na técnica que nós vamos utilizar, que é a técnica de Seldinger. Então, lembrar que é um procedimento estéreo. Então, vou usar ali, se possível, um capote, vou degermar minhas mãos, calçar a luva estéreo, estar de máscara, gorro, tá? Fazer uma asepsia, antisepsia do local no meu sítio de punção, fazer uma anestesia local, às vezes o paciente está acordado, vou proceder com anestesia local, com lidocaína, fazer a punção, lembrar sempre de entrar aspirando, tá? Opa, puncionei, estou dentro da veia, introduzo mais um pouquinho o meu catéter e agora eu vou passar o meu fio guia. Passei o fio guia, retiro a agulha, agora eu vou passar o dilatador de pele. Passei o dilatador de pele, retiro o dilatador, passo o catéter, confiro se está bem posicionado, faço o teste de refluxo e fixo. Então, pessoal, vamos começar então pelo acesso venoso central na veia jugular interna, tá? Primeira coisa, vamos conhecer a anatomia. Obviamente, isso aqui é um boneco. Vocês podem treinar em casa, ver aí no coleguinha como é que funciona. Mas qual que é a base primordial para eu pensar quando eu vou realizar, puncionar um acesso na veia jugular? Vou me basear na clavícula. Lembrando que o meu paciente, eu sei que dentro da ambulância não tem como, mas um Trendelenburg ajuda, ou seja, colocar uma cabeceira mais baixa e fazer uma rotação lateral para contralateral do lado que eu vou puncionar. Ou seja, se puncionarei à direita, vou girar a cabeça do meu paciente para a esquerda. Então, me baseei na clavícula, e aí agora eu venho no esternocleidomastoide, com os seus 2 ventres, ele faz um ápice no triângulo. Esse ponto do ápice é chamado o triângulo de Sedilot, o ponto de Sedilot, e é aqui que eu vou puncionar. Uma dica prática é que, além de tudo, eu palpo, sinto o pulsar da artéria carótida, e aí agora eu sei que eu vou lateral. Normalmente, né, na grande maioria das vezes, lembrar que pode existir variações anatômicas, mas a veia está lateral à artéria. Vou puncionar então em direção ao mamilo ipsilateral, do mesmo lado que eu estou puncionando. Então vamos aqui abrir o nosso kit. Então, lembrar que é um procedimento estéreo. Imagine que eu estou com luvas estéreis. Então, a assistente, a pessoa que está lá com você, abriu o kit, já deixa tudo preparado que você vai utilizar. Então, o paciente está acordado,
asepsia, antisepsia, faço uma anestesia local, vou lá no ápice do meu triângulo, bisel para cima, lembrar de entrar sempre aspirando e está lá. Ótimo. Introduz mais um pouquinho, retirei a minha seringa, vou passar agora o meu fio guia. Retorno um pouquinho e introduzo. Lembrar que o fio guia tem que ir de maneira super tranquila. Se ele estiver trombando em alguma coisa, repuncionar, ok? Passei meu fio guia. Agora eu seguro o fio guia com todo cuidado, retiro a agulha, segurei o fio guia e vou passar o meu dilatador. É o dilatador de pele. E aí, pessoal, dica prática. Passei o dilatador, ótimo, segura aqui, ó, para que esse fio guia não se perca e introduza lá dentro, tá? Passei o fio guia, é só de pele, tá bom? Só ali superficial. E agora eu vou passar o meu catéter central. E aí eu vou retornar o fio guia até eu ver ele sair aqui na ponta. Opa, saiu aqui. Agora eu posso introduzir o meu catéter para dentro do paciente. Então, eu vou introduzindo delicadamente o catéter dentro da veia do paciente. Ao mesmo tempo, vou retirando o meu fio guia, ok? Retirei o fio guia, tampo aqui, aspiro aqui para ver se está lá no local correto. Ó, tá vindo aqui, tá, pessoal? No paciente de verdade vai vir mais fluido, mais tranquilo, tá bom? Tá dentro do paciente. Tampei, e aí eu venho com o conector de soro, conecto o soro e faço a fixação do meu catéter. Tô imaginando que aqui já tem uma pontinha de soro, tá? Não vai estar aberta desse jeito. Coloco aquelas duas presilhas. E faço agora 2 pontos simples com nylon 3 zeros, um nylon resistente, para manter a fixação. Por fim, faço o teste do refluxo. O que é o teste do refluxo? Se o soro está aqui, e imaginando que está posicionado de maneira correta o meu catéter dentro da veia do paciente, o soro fica acima do coração, né? Fica lá no equipo. Então, na hora que eu desço esse soro abaixo do nível do coração do meu paciente, obviamente o sangue teria que refluir. Se refluiu, tá ok, tá bem posicionado, tá tudo certo. No acesso venoso de subclave, é lembrar dos passos que são comuns, né? Asepsia, antisepsia, paramentar, limpar bem o paciente, se ele ainda estiver acordado, fazer anestesia. Se possível, fazer um Trendelenburg, lembrando que na ambulância é um pouco complicado fazer isso aí. Uma rotação lateral da cabeça do paciente para o lado contralateral onde eu vou puncionar, ou seja, se puncionarei à direita, vou girar a cabeça dele para o outro lado, tá? Então as referências, vou usar a fúrcula external, a clavícula, eu venho ali mais ou menos no ponto médio da minha clavícula e venho um pouquinho medial a esse ponto médio. Desço ali uns 2 centímetros
entro com minha agulha com o bisel para cima, vou entrar paralela ao tórax, apontando para a minha fúrcula. Então, vou entrar sempre aspirando, refluiu, estou no local correto. E aí, os passos agora são os mesmos que nós já vimos. Passagem do fio guia, depois dilatador de pele, após a passagem do catéter venoso central e conferir se está no local, ok? E por último, pessoal, vamos agora no acesso da veia femoral. Então, o paciente vai estar em decúbito dorsal, se possível fazer uma rotação lateral do membro que eu vou puncionar, vou estar ao lado do meu paciente, vou lá na prega, né, do ligamento inguinal, e aí eu tenho que palpar a artéria. Então vamos lembrar a anatomia, nervo, artéria e veia. Eu vou palpar o pulso da artéria femoral e vou puncionar medial a mesma. Então, se eu palpei o pulso aqui, vou mais ou menos 2 centímetros para baixo, entrei ali com a angulação de 30 graus, 45, e vou puncionando paralelo. Mantém sentindo, opa, estou lá dentro. Os passos seguintes são os mesmos. Pode introduzir um pouco a agulha, estou lá dentro da minha veia, sem apavorar. Vou passar agora novamente o fio guia, o dilatador de pele e o meu catéter, retiro a agulha, né? E o meu catéter central e fazer a fixação padrão conforme conversamos. E agora, qual o melhor acesso? Obviamente, você vai fazer o que você tiver mais afinidade, mas lembrar que tem que conhecer os três, ok? E cada um tem alguma particularidade. Então, por exemplo, um acesso subclávio tem maior risco de fazer pneumotórax, né? Um acesso do que um jugular ou um femoral, por exemplo. Então, agora vamos falar um pouco sobre as complicações de maneira geral. Então, primeira complicação é não puncionei a veia, puncionei a artéria. O que eu tenho que fazer? Faço uma compressão ali local. Então, pense bem, aí falando especificamente de cada um. Se eu puncionar a artéria subclávia, eu não vou conseguir comprimi-la, porque ela está logo abaixo da clavícula. Ao passo que se eu puncionar inadvertidamente a artéria femoral, é super tranquilo, eu já consigo palpar ali e resolver, ok? Um hematoma que pode ser formado, pneumotórax que a gente já falou, que subclávia tem maior chance depois de jugular, e obviamente femoral não tem chance nenhuma. Posso formar um hemotórax nessas punções inadvertidas. E uma dica importante, quando eu for passar o meu acesso, mantenha o seu paciente monitorizado. Se você introduzir muito fio guia, por exemplo, numa jugular ou na subclávia, você pode acabar encostando dentro do coração e induzir uma arritmia cardíaca, o que seria péssimo, que já estamos pensando que estamos puncionando um paciente em estado grave, tá bom? E a última pergunta, sei manusear ultrassom, devo utilizar? Sim, se você sabe, obviamente facilitará muito o seu acesso, mas tem que saber também de maneira anatômica, tá bom? E é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção dos nossos amigos samuzeiros e samuzeiras, os entusiastas da emergência. Obrigado por ter assistido. Quem puder, compartilhe e lembrar que conhecimento nunca é demais. Até a próxima.